Ora, dentro da sala de aula, como diante de muitas pessoas que buscam pesquisar a palavra de Deus, existe uma pergunta muito frequente entre aqueles que buscam saber um pouco mais sobre a palavra de Deus, né? Alguns pontos que aparentemente são obscuros por falta de uma narrativa direta. E uma pergunta muito comum é: onde Jesus Cristo esteve dos 12 aos 30 anos de idade? O último relato categórico que temos é Lucas 2, do versículo 41 ao 52, que relata quando Jesus foi a Jerusalém na ocasião do que hoje chamamos de Bar Mitzvah, que significa filho da lei, aonde o jovem é apresentado como membro da sociedade adulta no meio israelita. Devemos recordar que quando criança, Jesus e a sua família fizeram uma outra viagem, né? Que se registra biblicamente lá no começo, quando ele era bebê, uma viagem que ele foi de Belém até o Egito, fugindo do rei Herodes, no terrível episódio do genocídio infantil por ele ordenado. Até eu devo fazer uma observação, eu não sei se eu devo falar genocídio infantil ou infanticídio coletivo, é praticamente a mesma coisa. Essa distância, ela tem que ser levada em consideração, porque também aos 12 anos, que foi a ocasião do seu último relato, ele também fez uma viagem com seus pais. Essa viagem, que foi de Nazaré a Jerusalém, uma viagem de aproximadamente 148,9 quilômetros, o que representaria aproximadamente 1 hora e 58 minutos com um percurso feito de carro. Estima-se que o mesmo trajeto seria feito em aproximadamente 31 horas em uma caminhada constante. Deve-se considerar que há variações de percurso, tais como subidas, terreno instável e longos trechos de deserto. A climatologia deve acrescentar pelo menos 50% ao tempo, se levarmos em consideração o calor e eventuais tempestades de areia, o que explica a variação apresentada no texto bíblico de Lucas, que primeiro cita 3 dias e depois 1 dia de caminhada. A gente apresenta todos esses dados, por quê? Porque existe uma palavra que nos fala que todo filho de Israel deve, pelo menos 3 vezes ao ano, apresentar-se diante do seu Deus. Em toda a região que faz perímetro com o mar Mediterrâneo, não existem muitas sinagogas, mas esse apresentar-se tinha um efeito mais categórico. Ele nos levava até Jerusalém. Então, por conta dessas distâncias e da obrigação diante da lei, lembre que Jesus ele veio para cumprir a lei, para abrogar a lei. Então, ele todo ano deveria apresentar-se 3 vezes ao ano em Jerusalém. A Bíblia ela relata poucas vezes, mas lá em Deuteronômio nos fala, em Deuteronômio 16:16, que todo macho, principalmente o primogênito, que era a situação de Jesus Cristo, tinha que 3 vezes ao ano apresentar-se diante do templo. O que nos leva a uma conclusão. Dos 12 aos 30 anos, Jesus não poderia, de nenhum modo, afastar-se da região da Judéia. Ou seja, entre Nazaré, Cafarnaum, Belém, aquela região, ele poderia afastar-se no máximo, 200 quilômetros, que em 4 meses ele poderia ir e voltar mediante o intemperismo. Jesus nunca saiu de perto da Judéia. E isso responde-se devido a várias especulações que tratam e dizem que Jesus teria ido ao Nepal, ou à Índia, ou até as extremidades mais longas da Terra. Bem, nesse período, não. Isso responde escrituristicamente onde Jesus esteve, ou pelo menos para onde ele não foi, dos seus 12 até os 30 anos.